Agradeça ao Senhor sempre, porque Ele também é fiel. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Transformou em você numa pessoa extraordinária.
Graça e paz. Muito bom estar com você aqui hoje nessa noite. E eu gostaria de iniciar o nosso encontro entre elas com um versículo que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu mencionei esse versículo na semana passada, e eu fiz um propósito de toda sexta-feira eu abrir com esse versículo. Nesse versículo diz, é o homem, a oração e Deus. Nós não precisamos de mais nada. Nós necessitamos apenas do nosso coração quebrantado, a nossa oração sendo levada pelo Espírito Santo e Deus. Esse é o meu desejo para que todos os dias desse ano de 2021 nós possamos estarmos ligados à videira. Nós, a oração e Deus. Vamos louvar o Senhor neste momento? Eu convido você a estar relembrando um pouquinho esse louvor, que ele é um pouquinho antigo, ainda é cantado nas igrejas, mas eu convido você a estarmos louvando ao Senhor. Uhum. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou encontrar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Sinta o Senhor te tocar neste momento, pois a glória do Senhor está entre nós. Louvemos e agradecemos somente ao nome dEle. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. E aí também, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver o Senhor. Eu quero sentir a tua glória inundando os nossos seres, ó Pai.
Levantemos as nossas mãos e sejamos abençoados, louvando o seu nome, porque a sua glória está nos tocando, Senhor. Aleluia. O seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o seu nome. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E hoje eu gostaria de estar continuando com vocês, sentindo o poder do Senhor nas nossas vidas e conversando um pouquinho sobre o que é santificação. Mesmo Jesus, dentro do nosso coração, do meu e do seu coração, não nos faz sermos perfeitos. Nós temos Jesus no nosso coração. Somos controlados pelo Espírito Santo a partir do momento em que recebemos Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas nós vivemos num mundo que não é perfeito. E nós continuamos pecadores. Jesus, em sua vida, ele passou por diversas situações e nos deixou vários exemplos. A diferença entre Jesus e nós é que Jesus é Deus. Jesus é puro, Jesus é perfeito. E nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos do agir do Espírito Santo em nossas vidas para que nós trilhemos no caminho da santificação. A santificação é um processo diário em nossas vidas. E depois que nós aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus passa a trabalhar em várias áreas da nossa vida para nos libertar do pecado. E isso nos leva a passarmos pelo processo de buscar a santidade. Como que nós podemos, de uma forma palpável, entender como buscar a santidade? Lendo a Bíblia nos mostra qual a vontade de Deus para a nossa vida. A partir do momento que você lê a Bíblia, você consegue receber do Senhor instruções para que você viva de forma que agrade a Ele. A verdade é Jesus. E Ele nos libertará. A partir do momento em que você começa a trilhar pelos caminhos que a Bíblia mostra, que a Bíblia nos ensina, você sente, você consegue viver, Jesus na sua vida. Tem alguns versículos bíblicos, mas eu não vou estar lendo, tá? Prestar atenção. Peraí, prestar atenção? Eu presto atenção em várias coisas, você também. Mas para buscarmos a santidade, precisamos prestar atenção orando, tendo contato com outras pessoas e analisando sua vida. Deus mostrará as coisas que você precisa mudar. Ah, você pensou que tinha que analisar a vida das outras pessoas, né? Não. Nós precisamos ter contato com as outras pessoas, ou seja, vivermos em comunidade, vivermos em comunhão, termos o nosso lado social. Agora, lógico, com algumas restrições, não vamos esquecer da máscara, álcool em gel, mas devemos estar em sociedade. E devemos analisar a nossa vida e perguntar para o Senhor onde nós precisamos mudar, ou melhor, me ajude, Senhor, mude em mim aquilo em que é necessário eu ter uma mudança. Uma coisa, uma das atitudes muito difícil de lidar
Porque ler a Bíblia é simples. Se você não leu a Bíblia até agora eu pude ler a Bíblia, li 1 Crônicas 4:10. Se você estava com a Bíblia aí, você leu. É fácil ler a Bíblia, não é difícil. Prestar atenção. É difícil? Um pouco. Mas precisamos prestar atenção da maneira certa. Não prestar atenção na vida do outro, e sim prestar atenção na nossa vida, nas nossas atitudes, para que nós possamos ser luz para os outros. Para que nós possamos ser exemplo na vida dos outros. Porque se nós nos preocuparmos e prestarmos atenção, se estamos de certo servindo ao Senhor e fazendo tudo o que lhe agrada, aí sim a luz de Jesus brilha em nós e através da nossa vida, nós podemos, pela misericórdia de Deus, sermos exemplo para os outros. Mas o que eu disse que era meio difícil. Deixar Deus trabalhar. É importante pedir que Deus mude o seu coração, trazendo a vontade dele e a capacidade para mudar. Aí você pode até pensar assim, mas poxa vida, irmã, eu aceitei a Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus me transformou. Amém. Amém que o Senhor transformou a sua vida. Ele também transformou a minha. E transformou a vida de tantos quantos já aceitaram a Ele como Senhor e Salvador. Mas quando falamos de santidade, nós estamos dizendo de uma mudança diária, uma busca diária. É como se subíssemos lances de uma escada que nos leva até o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. É de dia em dia, é passo por passo. Cada dia nos permitindo que o Espírito Santo nos mude, que o Espírito Santo se faça através de nós, para que nós possamos, sim, agradarmos ao Senhor, para que nós possamos, sim, servir ao Senhor com excelência, mas uma excelência que não vem de nós. É uma excelência que o Espírito Santo nos capacita. É uma excelência que vem dos altos céus, vem até nós, para que nós possamos passar para os outros. Deixe Deus trabalhar. Não ajude. O Senhor não precisa da sua ajuda. Você sim. Eu sim. Nós precisamos da ajuda do Senhor e mais, nós precisamos das marcas de Deus, das marcas de Cristo na nossa vida, sem as quais nós estaremos perdidos. Quando nascemos em uma família. E logo de cara já herdamos muitas características, muitas qualidades físicas e até mentais, emocionais, mas nós também herdamos um sobrenome. Então, aquele nome, aquele conjunto, esse conjunto de nomes, esse conjunto nos faz referentes àquela família. Então, nós precisamos ter a marca de Cristo na nossa vida. Deixe Deus trabalhar. Obedecer. Mesmo quando você não quer, quando Deus mostra claramente ao seu coração o que precisa fazer, você deve tão somente obedecer. Somente isso. É difícil obedecer. Quando mais novas, né? A nossa mãe dava uma ordem, vai lavar uma louça, vai arrumar sua cama, vai estender a roupa. Ai, mãe, já vou. Existem qualidades em obedecer e obedecer. Se nós fazemos porque somos obrigados a fazer, não fazemos de coração, isso não nos traz benefício algum. Precisamos obedecer, porque sabemos que o Senhor, Ele sim, tem todas as coisas
que nós precisamos. Eu digo coisas porque é um tudo, é um todo. Sentimentalmente, fisicamente, espiritualmente, de todas as formas. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. E é Ele, somente Ele, que tem tudo de melhor que nós precisamos, porque nós queremos o bom, mas o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O mais importante para a santidade é o coração. Se o seu coração não se inclinar para as coisas de Deus e você não estiver interessada em amar ao Senhor e agradá-lo, nada lhe poderá santificar. Regras e costumes não santificam. A atitude interior transforma as ações exteriores e não ao contrário. Muitas vezes, quando nós somos bons para que somente as pessoas estão vendo, olha como que ela faz o bem, olha, não sei o que, quero ser como essa pessoa. E por dentro a pessoa está toda rancorosa, cheia de amargura, cheia de coisas mal resolvidas. Não. O Senhor conhece o coração. É somente a Ele que nós estamos despidos e desprovidos de toda máscara. Então, repetindo, não são as ações, as atitudes que transformam o nosso interior. Atitudes não, as nossas regras e costumes não santificam, mas a nossa atitude interior transforma as ações exteriores. Você nunca será perfeito. Você nunca será perfeita nessa vida, mas a busca pela santidade é um grande testemunho. Crescer em santidade é muito melhor que não fazer nada sobre o pecado. E na vida eterna, Jesus promete purificação total. Você será santo para sempre junto de Jesus. Anseie pelas marcas do Senhor em sua vida. Que o Senhor possa colocar a sua marca na minha vida, a sua marca na sua vida. E que nós possamos ser conhecidos no mundo como propriedade do Senhor. Eu gostaria neste momento de estar louvando com vocês um outro louvor, onde nós podemos aprender que as marcas do Senhor na nossa vida é o que mais importa. Quando o Senhor nos criou, Ele nos fez com as nossas digitais. E nunca existiu, não existe e não existirá no mundo uma outra pessoa que tenha as digitais iguais à sua. Que o Senhor possa colocar em cada um de nós as suas digitais. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela supera.
ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados. Ouvi tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele. Ó Senhor, em nossas almas estão as suas digitais, ó Pai. Somos comprados pelo sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. As tuas digitais, cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Louvado seja o Senhor pelas tuas marcas, Senhor, pelas suas digitais em minha alma. Louvado e engrandecido seja por todo sempre. Amém. E são com as digitais do Senhor na sua alma. E é com o seu coração quebrantado e o seu desejo ardente de aprender mais a palavra do Senhor que eu convido você a rasgar o seu coração e continuar aprendendo mais do Senhor com a nossa irmã Lídia nessa noite. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, boa noite a todos. Semana está quase terminando, ainda temos até domingo, né? Temos amanhã ainda e chegarmos no domingo, onde iniciaremos
uma nova semana. Mas o Senhor tem sido nosso Ebenezer. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Você e a mim também. Que o Senhor Jesus continue nos fortalecendo. Você deve estar vendo atrás de mim as fotos, eu acredito. Alguém faz um sinal para mim, está ok aí. Do nosso coral feminino. Alguns rostinhos preciosos estão aqui atrás. E só para matar a saudade um pouco. Cada vez que eu entro no templo e olho para o lugar onde nós ensaiamos, e é como se eu olhasse e visse todas elas, cada uma delas nos seus lugares, em suas vozes, ou no palco, as nossas apresentações. Cada ensaio, sempre um desafio para nós, mas vamos aguardar para que breve possamos estarmos nos nossos ensaios novamente, as nossas outras atividades que a nossa igreja tinha e não podemos ter ainda. Eu sinto muita falta do coral feminino, muita mesmo. Já faz muitos anos que eu trabalho com coral feminino nas igrejas e tenho lembrança de muitas irmãs, histórias de muitas delas. E aqui na Primeira Igreja Batista de Catanduva não é diferente. E eu pedi para que colocasse essa foto do nosso coral feminino da nossa igreja para matar a saudade. Algumas ainda não puderam estar no nosso culto de domingo pela manhã. Então já se passaram mais de 10 meses sem vê-las. Algumas estão vindo, mas outras ainda não podem vir. E que o Senhor Jesus possa fortalecer a fé de cada um de nós nesse tempo, de verdade. Porque quando nós não estamos juntos presencialmente, pode ocorrer da nossa fé ser abalada. Mas nós temos que nos lembrar do Senhor Jesus, que está conosco 24 horas. Temos que nos apegar mais ainda na palavra de Deus e dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor coloque a fé dele, a fé de Deus, que é Ele que produz em nós, no nosso coração, na nossa mente, para que possamos ter uma fé inabalável, como diz a palavra do Senhor Jesus. E isso vai acontecendo no nosso dia a dia, quando nós vamos praticando no nosso lar, em casa, na família. E entre ler a palavra de Deus e praticar tem uma distância. E essas duas coisas precisam estar próximas uma da outra. Ler e praticar. O praticar é mais difícil ainda, mas não é impossível, como está escrito lá em Deuteronômio, que Deus deixou os seus mandamentos e estatutos e eles não são difíceis demais para nós obedecê-los. E que o Senhor, então, possa nos fortalecer. Mas nesta noite, quero falar com vocês sobre uma mulher que ficou viúva. E cada sexta-feira nós vamos falando de algumas mulheres. Já falamos das mulheres da palavra de Deus, que algumas que foram avós, outras que deixaram as suas marcas nas suas famílias. E hoje eu quero falar dessa mulher que ficou viúva. A história está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. E o tema é o seguinte: a um passo
da morte. Essa mulher, além de ter ficado viúva, ela esteve a um passo da morte. Mas Deus a surpreendeu de uma forma extraordinária com um milagre. E o texto, então, de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 e 9 nos fala assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta, no versículo 10. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Então ela ia buscar água e ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. E aí, o restante do texto vai falando mais sobre essa mulher. E o versículo 15 fala assim: que ela fez conforme Elias tinha falado. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Então, essa história da viúva de Sarepta, para aqueles que já têm uma caminhada com o Senhor Jesus, conhecem muito bem essa história. Mas talvez tenha alguém que está nos ouvindo nessa noite e que nunca ouviu falar do profeta Elias, nem da história dessa viúva. Que coisa linda o que aconteceu aqui. Mas, quando eu falo essa palavra, a um passo da morte, são palavras terríveis, né? Sombrias. Palavras como quando nós ouvimos que secou-se, né? Secou a água, acabou a água, por exemplo, do planeta, e não temos mais como beber água. Isso é algo terrível. A pobreza é algo terrível. A desnutrição, a fome, a morte, o desespero, tudo isso descreve o cenário de miséria em que algumas pessoas vivem ou estão vivendo nesse nosso planeta, a humanidade, em outras nações, em outros estados do nosso Brasil, ou talvez até bem perto de nós. E essa mulher, então, ela estava vivendo esse cenário de fome, de desnutrição, de seca, porque o próprio profeta tinha orado para que não chovesse, realmente não choveu durante algum tempo, e a seca veio, e as pessoas então não tinham mais como se alimentar, não tinham mais como plantar, e essa mulher então se depara com essa situação. E o local onde a história, né, acontece então dessa viúva se passa nessa terra árida de Sarepta. Pela geografia bíblica, era uma terra árida. E a seca, então, assolou aquele lugar e se espalhou, né, por toda a região litorânea de Israel, chegando até o lugar onde essa mulher morava, então, que era a cidade de Sarepta.
onde ela estava então com seu filho. E conforme eu li na Bíblia aqui, essa mulher dispensava, não estava ali de maneira alguma, aliás, dispensando, né, o alimento ou aquilo que ela tinha, quase nada, né, do que ela tinha. E o pouco que ela tinha, um pouco do trigo, um pouco do azeite. E eu imagino a cena daquela mulher se levantando com muita fome, com seu filho, e tendo que buscar gravetos, e no coração dela o único pensamento, e com certeza falando para Deus: Deus, essa é minha última refeição, minha e do meu filho. E depois disso, nós vamos aguardar o Senhor vir nos buscar, porque nós com certeza vamos morrer, porque eu não tenho mais nada do que comer. E Elias, então, simultaneamente, né, Deus fala com ele para que ele vá até essa cidade, porque lá uma viúva iria recebê-lo e que ele iria se hospedar na casa dessa viúva. E quando ele chega lá, então, a mulher relata para ele, né, como eu acabei de ler, o que ela iria fazer, né? E a chegada de Elias, contudo, quando aquele profeta chega ali na casa daquela mulher, eu imagino ele se deparando com a cena e com as palavras daquela viúva, dizendo do pouco de azeite, do pouco de farinha que ela tinha. E talvez ela até poderia pensar, né? Que absurdo! Como que esse profeta vem aqui pedir para eu, antes de me alimentar, fazer para ele pão e dar para ele, primeiro para ele e o que sobrar ficar para mim. Isso é um absurdo. Mas, com certeza, Elias era um homem de fé. Porque existem outros relatos na palavra de Deus de outras coisas que aconteceram com o profeta Elias, e ele conhecia muito bem o seu Deus, como ela mesmo fala, né, no texto. E a chegada de Elias, contudo, iluminou ali a escuridão que aquela pobre família sem pai se encontrava. E Deus enviar Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Que lindo, né? O significado desse nome. O Senhor é Deus. Para ser alimentado por essa viúva, mas para ela poder alimentar Elias, como eu disse, ela teria que confiar no Deus daquele homem e usar pela fé os últimos recursos terrenos que ela possuía. Ela teria que exercitar a fé. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, não sei qual é o vale que você está passando, mas Deus sabe. Eu já passei por muitos vales. De quando em quando passo por eles. E há momentos que quando nós estamos passando por esse vale, você não vai conseguir andar em pé. Há momentos que você não vai conseguir continuar o caminho de joelhos. Há momentos que você não vai conseguir prosseguir de joelhos, você vai ter que se deitar. E vai ter que colocar o seu rosto no pó, na terra, para mostrar para o Senhor que você precisa dele e que você precisa da fé de Deus para confiar nele. Porque você não está conseguindo confiar. Talvez seja um outro tipo de desespero que você está vivendo. Talvez não é de enfermidade física, não seja de desemprego, né? Talvez você está com emprego, sua família, seus filhos estão trabalhando, mas você talvez esteja passando por um outro tipo de desespero e você não consegue falar para ninguém o que você está sentindo. Mas você pode falar para Deus. Mas também você pode pensar assim, mas Deus não está me ouvindo. Eu oro, eu falo e
a impressão que eu tenho é que eu estou falando sozinho e que Deus não está me ouvindo e que Ele não está me respondendo. Já ouvi isso de algumas pessoas. Não importa a idade delas, eu já ouvi. De que tem essa sensação de que estão falando com Deus e que Ele não está ouvindo. Mas a palavra de Deus diz para você e para mim que o Senhor jamais vai nos abandonar. Que Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve os nossos pensamentos. Ah, irmã Lídia, mas eu não consigo nem orar. Não tenho forças para orar. Não tenho forças para conversar com Deus em oração. Deus também sabe disso. E o Espírito Santo vai colocar em você algo que só Ele conhece. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis as nossas orações. Lembra da semana passada, quando eu falei sobre Ana? Que Ana queria ter um filho e ela foi no templo. A angústia e o desespero e a tristeza dela era tão grande que ela já não conseguia nem falar mais. A boca dela os lábios só se movimentavam. E o profeta achou que ela estava embriagada. Mas ela não tinha nem forças mais para poder falar. Tamanha era o seu desespero, a sua tristeza, a sua dor. E eu sempre falo que a dor, ela não existe uma fita métrica para a gente medir a dor das pessoas e dizer que nós podemos nivelar a dor a um padrão igual. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Para uma pessoa estar desempregada há mais de um ano, é uma dor muito grande para ela. Para uma outra pessoa, talvez não. Ela está conseguindo lidar com facilidade isso. Ou com uma enfermidade. Cada um reage de uma maneira à sua dor. Nós nunca vamos poder e nem devemos banalizar a dor das pessoas. Aquilo que elas estão sentindo, as suas lágrimas, né? Ou das crianças, a dor que ela está sentindo. E às vezes nós, como pais, olhamos para as crianças e falamos, mas você está chorando e está assim por causa disso? Mas para ela é algo que está doendo muito dentro do coraçãozinho dela, muito mesmo. E Deus sabe também da importância para aquela criança e a dor no seu coração, no seu pequeno coração, Ele sabe. Ou no coração de um adolescente, de um jovem, né, que está sentindo uma dor por alguma situação e você já tem uma certa bagagem, uma certa caminhada de experiência e você vai falar, mas você está assim por causa disso? Nós temos que ajudar aquela pessoa. Se você não consegue falar nada, o silêncio é a melhor coisa. Talvez a pessoa não quer nem que você abrace ela. Então, o que nós vamos fazer? Vamos respeitar. E vamos aguardar esse momento que a pessoa está passando, porque vai passar. Assim nós cremos. Porque a Bíblia diz que nós vivemos um dia de cada vez. Hoje foi uma lágrima mais profunda, choramos mais talvez durante o dia de hoje, ou você chorou mais ontem e hoje você está mais alegre. E assim nós vamos vivendo, um dia de cada vez. Ou a semana foi mais difícil, você chorou mais, o seu coração esteve mais angustiado. E hoje você está vivendo, nesta noite agora, um outro sentimento. Então todas essas situações que nós vamos passando por elas, todas elas vão nos ensinando a nós mesmos, como a irmã Edna falou, mudar dentro de nós. E nós, quando oramos e falamos, Deus, muda fulano, muda ciclano, talvez você precisa mudar a sua oração e começar a orar diferente, olhar para dentro de você mesmo e falar, Senhor, muda o meu coração. Eu tenho uma frase que eu
escrevi no meu devocional do ano passado e coloquei dentro dele, né, algumas folhas dentro dele, e escrevi lá: Senhor, cada dia muda o meu coração. Peguei essa mesma frase e transportei para o novo devocional desse ano, e de quando em quando o Espírito Santo sempre traz à minha memória, à minha lembrança essa frase, de que eu preciso sempre falar para o Espírito Santo: muda, me muda, Senhor. Que nós olhamos para os outros, oramos e falamos: Deus, muda fulano, muda ciclano, muda meu marido, muda meu filho. Realmente, nós vamos interceder por eles, vamos orar por eles, mas não podemos nos esquecer de pedir para o Senhor mudar-nos. Muda o meu coração. O salmista fala: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Ele não está falando: sonda o meu próximo, sonda o outro. Ele está dizendo: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E ele ainda fala depois, lá na frente, né? No Salmo 119, se não me falha a memória: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é uma lâmpada. A lâmpada serve para quê? Para clarear. A lanterna serve para nos guiar na escuridão, no lugar escuro. Então a palavra de Deus, ela é a nossa lamparina, é a nossa candeia, é a nossa luz, é a lâmpada que vai nos guiar, né, a nossa mente diante de tanta treva, de tanta escuridão. Por isso que nós vamos nos esforçando para ler. Satanás não quer que você e eu possamos ter um tempo para meditar na palavra de Deus. Não somente ler, mas meditar. Ouvir o Espírito Santo naquelas palavras que estão aqui. Palavras preciosas. Falando conosco, e vamos meditando, refletindo sobre isso. E essa mulher, então, ela recebe o profeta Elias ali e ela fica olhando para ele, né? E esperando ver aquilo que vai acontecer. E então acontece o milagre, né? E o profeta foi alimentado, a mulher realmente fez conforme o profeta tinha falado. Antes de preparar a refeição para ela e o seu filho, ela preparou primeiro para o homem de Deus, para o profeta. Ela foi obediente. Ela falou: bom, se o profeta de Deus, está mandando eu fazer isso, então pela palavra dele eu vou fazer. E ela assim fez. Tirou aquilo que ela tinha feito como oferta e deu ao profeta, para que ele se alimentasse. E através disso, não faltou mais, como o texto disse, não faltou, enquanto aquele profeta esteve ali na casa daquela viúva, não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou nada do que aquela família precisava. Porque ela foi obediente, ela tirou aquilo que pertencia a Deus, e que no caso estava representando, né, a presença do profeta na casa dela ali, porque Deus tinha falado para ele que aquela mulher, a casa que ele iria ficar em Sarepta seria a casa daquela viúva. Ali ele estaria durante um determinado tempo. Enquanto ele estivesse ali, Deus estaria abençoando a vida daquela mulher, enquanto aquele homem de Deus estivesse ali. Nós podemos ver a história de tantos outros profetas, Eliseu, né, Elias, Eli, tantos outros homens, Samuel, quando esses profetas chegavam na casa de determinadas pessoas, eles eram abençoados. Aquela família era abençoada. E porque eles recebiam o profeta e preparava um lugar para eles, a alimentação, e aquela família, então, era abençoada de uma forma muito especial. E assim, então, nós podemos fazer as seguintes perguntas para você e para mim.
Quais são as circunstâncias em que você vive e quais são as suas necessidades, as suas e as minhas necessidades? Você talvez esteja com a alma desnutrida ou com a mesma desnutrição física, né, da viúva de Sarepta, ou sentindo um gosto amargo do desespero, ou talvez qualquer outro tipo de sentimento que você esteja passando. E a palavra de Deus nos lembra, quero lembrar você desse texto tão lindo, de Josué, capítulo 1, versículo 9. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como é precioso nós ouvirmos essa promessa do Senhor, para nós sermos fortes e corajosos, para não temermos. Todos nós, você e eu, somos sujeitos a diversos sentimentos em nós, de abatimento, de medo, de insegurança, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? A humanidade está vivendo, desse vírus que está novamente passando por uma outra mutação, né? Podemos dizer assim, a situação política, econômica do nosso país, as empresas, 14 milhões de desempregados no nosso país, isso é muito preocupante. Nós não podemos deixar de orar pelas pessoas que estão desempregadas, outras que estão à espera de alguma notícia ou vão trabalhar, vão para a empresa e não sabem se vão ser dispensadas no final do dia. Então, nós estamos vivendo uma situação complicada na saúde, na economia, as empresas, né, os empresários também. Então, é um momento muito delicado e nós precisamos orar por todas essas situações. A saúde, as pessoas que estão desempregadas, as empresas, as escolas, os hospitais onde estão os médicos, enfermeiros, atendentes, os que estão lá recebendo as pessoas que estão chegando enfermas e outros que precisam de ajuda, de cesta básica, às vezes de alguma ajuda até para comprar um medicamento, porque está com alguém doente, com outra doença que não é o Covid e precisa comprar medicamentos. Então, são N situações que as pessoas estão vivendo. Então, nós temos muitas coisas para colocarmos, para falarmos para Deus. Mas antes de pedirmos, nós não podemos nos esquecermos de agradecer. Lembra que eu falei que nós temos que entrar na presença do Senhor com gratidão. Agradecer ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje foi um dia difícil, mas eu te agradeço pela tua paz, pela tua presença, te agradeço pela tua palavra. E o Espírito Santo vai trazer à sua memória quais são as palavras de gratidão que você precisa ter diante de Deus. Para depois nós virmos com as petições, que aliás, Deus já sabe de todas elas. Ele deseja ouvir de nós, né? Mas Ele já sabe e Ele já tem a solução para todas elas. Mas, antes de tudo, que o Senhor coloque em nós um coração agradecido. Gratidão é algo que agrada o coração de Deus. É uma oferta preciosíssima para Deus, é a gratidão. Então, agradecer a Deus porque nós estamos aqui hoje. Não podemos abraçar, não podemos tirar a máscara do rosto quando estamos juntos ou em algum outro lugar, quando nos encontramos, né? E nós somos brasileiros, gostamos de ter estarmos juntos, né? De nos abraçarmos, de tocar, né? Isso faz parte de nós como brasileiros. E às vezes dá até a impressão de que nós estamos sendo indelicados com a pessoa, né? Em não pegar na mão dela, ou abraçar, né? A pessoa, e fazemos os outros cumprimentos que agora estamos aprendendo
a nos cumprimentar de uma maneira diferente. E que o Senhor nos ajude a sermos fortes e corajosos. E como o texto de Josué, né, como esse versículo fala, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar, né? E diante dessa verdade, você e eu podemos ter as seguintes opções. Nós podemos parar, né? Pare de afligir-se e comece a pôr sua fé para trabalhar. Então vamos colocar a nossa fé para trabalhar. É difícil falar esse texto, por exemplo, agora, né? Não ande ansiosa por coisa alguma. Ai, Senhor, nos ajuda. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus suas petições, como eu acabei de falar. E aí, então, nós vamos sentir a paz do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, né, a tornar conhecidos diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas. E Ele vai colocar em nós a sua paz. Olhe para Deus com fé, invoque o Senhor, e Ele lhe responderá e lhe mostrará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Eu citei esse texto sexta-feira passada, Jeremias 33, versículo 3. O Senhor só vai mostrar coisas grandes e ocultas quando nós estivermos invocando o nome do Senhor Deus. Cada um de nós, invocando e buscando a presença do Senhor. Escute as promessas do Senhor. Nas promessas do Senhor nós podemos confiar, porque Ele não falha. As promessas das pessoas são falíveis, né? As pessoas prometem isso, prometem aquilo, e muitas vezes nem cumprem o que elas falam. Mas o Senhor, as promessas dele são verdadeiras. E Ele cumpre com aquilo que Ele fala. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua riqueza com glória. Isso está em Filipenses 4:19. Ah, que alívio poder saber que Ele supre cada uma das nossas necessidades através de Cristo Jesus. Essa palavra, esse trecho, né? Cada uma das suas necessidades. Aqui não está dizendo que necessidade que é. Cada necessidade, são vários tipos de necessidade que nós passamos. Ora é da comida, do alimento, ora é de um remédio, outro momento é por alguém que nós amamos e estamos aguardando um milagre da cura, né, da libertação, da alegria, para que essa pessoa torne a estar alegre novamente, porque está vivendo um quadro de depressão ou um quadro de opressão, né? O maligno tem oprimido e essa pessoa não consegue se libertar, e nós estamos então aguardando para que as nossas necessidades sejam supridas. E o Senhor então, segundo a sua riqueza, o restante do versículo, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai fazer, em nome de Jesus, segundo as suas riquezas. Como eu falei semana passada, o dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra nada daquilo que a gente pode pegar ou ver com os nossos olhos. Não compra. Porque o Senhor Deus é sábio. E Ele conhece o coração do homem. Sabe que nós somos egoístas. E sabe que podemos falar, eu tenho muito dinheiro. Com meu dinheiro eu posso comprar alegria, com meu dinheiro eu posso comprar tal sentimento. Não. O seu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro das pessoas não podem comprar a paz e tantas outras coisas, né? Não coisas, né? Mas sentimentos ou essa necessidade que a nossa alma precisa ter. O dinheiro não compra. Só a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas,
Só essa riqueza aqui, segundo a sua riqueza em glória, só as riquezas eternas podem nos dar, pode nos satisfazer. Nenhuma riqueza humana dessa terra vai nos satisfazer em nada. Você pode trabalhar de dia e de noite, sol a sol, morrer de trabalhar, né, como diz a expressão. Ganhar muito, 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 muito dinheiro. Mas o seu dinheiro que você ganhar não vai comprar e não vai se igualar às riquezas que o Senhor Deus tem para dar àqueles que o temem, àqueles que o invocam em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor vê o nosso coração, né? Ele não olha a nossa aparência, ele não olha a casa bonita, se é uma casa muito chique ou se é um casebre, uma casinha de madeira. Ele está olhando para o nosso coração, está olhando para dentro de nós. É essa casa, né, que você mora e que eu moro, que Ele está olhando. E que Ele vai conceder as riquezas que só Ele pode nos dar. E essa mulher, essa viúva, não tinha riquezas, né? Não tinha o que comer, mas quando o profeta chegou, na chegada do homem de Deus, chegou também a esperança na vida daquela viúva, naquele lar chegou a esperança. E muitas coisas com certeza devem ter acontecido ali, que a Bíblia não relata, mas eu imagino que muitas outras bênçãos aquela viúva deve ter recebido, porque ela foi obediente àquilo que o profeta falou. Que o Senhor, então, nos dê sabedoria, nos dê obediência, nos ajude a sermos obedientes, nos esforçarmos a cada dia para obedecer a palavra do Senhor Jesus. Nós travamos uma luta constantemente contra as trevas, porque Satanás não nos quer ver sendo homens, mulheres, jovens, obedecendo ao Senhor Jesus. Ele não quer. Nós vamos lutando, lutando e lutando. Mas na força do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores. Não na nossa força, mas na força do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, as trevas se dissipam, aquele momento passa, e como diz um cântico bem antigo, né? Um corinho bem antigo. A luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Então, a luta vai vir, ela vai passar, e nós vamos ter um tempo para respirar, aí tomamos um fôlego, daqui a pouco vem uma outra tempestade, e assim nós vamos vivendo. Tempos de bonança, tempos de tempestade, mas uma coisa é certa, Jesus conosco na nossa jornada, caminhando junto conosco, e vamos sendo fortalecidos. Em cada batalha, o Senhor vai nos ajudando, e a nossa fé vai sendo fortalecida, e vamos sendo vitoriosos, e vamos triunfando nas batalhas que você está vivendo, que eu estou vivendo. E Jesus vai à nossa frente, né, nos guiando. Que o Senhor abençoe a sua vida e nos fortaleça a cada instante. Um abraço e que Deus nos guarde pelo seu poder. Amém? Vamos estar orando pelos pedidos da live de hoje. Eu gostei muito de uma frase que a irmã Francis postou. Ela disse assim: milagres não se explicam, se aceitam. Então é com essa frase que eu vou estar falando
os pedidos de oração, os motivos de oração de hoje, e vamos estar orando ao Senhor, porque os milagres vêm dele e não se explicam, apenas se aceitam. A irmã Vilma e a irmã Vanilda pedem oração em agradecimento, porque a irmã Hilda, teve alta hoje do hospital. Glórias ao nome do nosso Deus. E também pedem oração pelos profissionais de saúde. A irmã Francis pede oração pela saúde do seu pai, que foi internado novamente por causa do problema da coluna. Também pede oração pelo Galileu, por sua própria vida e também pelos seus familiares. E a Silvana Rodrigues, ela pede oração para que o Senhor cure o seu estômago e tire a queimação da sua garganta. O Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele tão somente faz aquilo que está na vontade dEle. E a nós não nos cabe falar, Senhor, por que o Senhor não faz assim ou faz daquela outra forma? Não cabe a nós, porque milagres não se explicam, se aceitam. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, engrandecido seja, Senhor, o Teu nome, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que se vivemos ou se morremos é para a Tua glória. Sabemos, ó Senhor, que se estamos doentes ou se conseguimos a cura é para a Sua glória. Sabemos que se estamos alegres ou se estamos tristes é para a Sua glória. Senhor, nós também sabemos que se estamos sorrindo ou se estamos chorando, carregando os nossos feixes, é para a Sua glória. Que o Senhor possa, Senhor, continuar tendo misericórdia de nossas vidas, ó Deus, e nos ensinando a sempre aceitarmos a Tua vontade. Porque o homem, ele quer o bem para si, mas ele se esquece que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que o Seu melhor possa ser trazido, ó Pai, para as nossas vidas. E que cada um, ó Deus, que está participando dessa live, que cada um que ainda venha assistir, ó Deus, essa live, que possa ter o seu coração transformado, que possa entender que tudo vem de Ti. Que para o Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas. E que nós possamos aqui somente sermos usados e nos deixarmos usar, ó Pai, como canais de bênção, usados pelo Senhor. Glórias Te damos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Hilda, que saiu do hospital. Senhor, mais uma vez, o Senhor esteve ali, ó Deus, protegendo e livrando ela, Deus. Mas também nós sabemos que a vida, Deus, não somente dela, mas todas as nossas vidas estão em Suas mãos. E nós Te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Senhor, que o pai da irmã Francis, ó Deus, ele também ache um repouso em Ti, ó Pai, um refrigério. Senhor, esteja ali, guiando os médicos, ó Deus. Tire a dor daquela coluna. O Senhor que conhece cada pedacinho, ó Deus. O Senhor que conhece todos os ligamentos, ó Pai. Esteja ali, ó Pai, operando na vida dele. E seja, Pai, contemplando, Pai, a vida da Silvana também, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe a causa dessa dor de estômago, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar dando sabedoria, Senhor, discernimento e o remédio correto, ó Pai, para que ela possa ter essa dor não somente amenizada, mas ela te pede a cura. Eu te peço, Senhor, que a Sua vontade seja feita em nome de Jesus, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu também, Senhor, venho te pedir
Que o Senhor continue, ó Pai, nos assistindo, ó Senhor. Assista as nossas vidas, ó Pai. E que o seu Santo Espírito, ó Pai, continue nos exortando, ó Pai, e nos ensinando onde temos que mudar. E que nós, ó Pai, nos coloquemos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, dando autorização plena para que o Senhor opere as mudanças em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, não para sermos conhecidos por homens, ó Deus, mas estamos aqui para continuarmos te servindo, Pai. E te servindo não para que homens vejam, ó Pai, mas te servindo para que o Senhor se alegre com as nossas vidas, ó Deus. Por isso, nos ensine, ó Pai, nos exorte, Pai, e tão somente faça-nos, ó Pai, trilhar os seus caminhos e que as suas digitais, ó Deus, continuem impressas em nossas almas e que nós possamos reconhecer que somente o Senhor, somente o serviço ao Senhor é o que importa, porque todas as coisas, Deus, o Senhor nos trará. O Senhor não nos deixará faltar nada, exatamente nada, porque o Senhor diz que tudo o Senhor tem para nos suprir, que o Senhor nos supre de tudo. Então, o tudo em nossas vidas é suprido pelo Senhor. É por isso que nada há de nos faltar, assim como a Tua palavra também nos diz. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu peço que continue abençoando a cada família, Senhor, que está nos assistindo. A cada família, Senhor, da nossa igreja. A cada família, Senhor, que tem se colocado diante de Ti, que tem buscado a Tua face. Mesmo aquelas, ó Pai, em que nós nunca colocamos os nossos olhos. Mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos. Abençoe a cada um. Porque eu sei, ó Pai, que muitas pessoas oram por nós e nós nem sabemos. Então que nós possamos também, ó Deus, estendermos as nossas orações e orarmos, ó Pai, para todo aquele que o Senhor tem no seu coração, que o Senhor tem nos teus olhos. Senhor, eu te peço que essa vacina, ó Pai, contra este vírus, ó Deus, contra esse coronavírus, que essa vacina, ó Pai, possa estar sendo trazida não da China, não dos Estados Unidos, não, mas que essa vacina seja trazida pelo Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, estar trabalhando em favor da Tua vontade. Pois nós sabemos, ó Pai, que muitas mortes acontecem e não são nem por causa do coronavírus. O Senhor está no controle, sempre esteve e sempre estará. Mas nós te pedimos, ó Deus, que essa vacina, Pai, não seja nenhuma guerra política, que essa vacina não seja trazida por homens, mas ela esteja, Pai, debaixo do Teu controle e no Seu comando. Em nome de Jesus. E que nós possamos continuar te servindo e engrandecendo o Seu nome. Pois sabemos, ó Deus, que se as suas digitais estão em nossas almas, estamos protegidos por Ti. E que todas as pessoas, ó Pai, que estiverem ouvindo e quiserem também, tiverem o desejo que as suas digitais, ó Deus, sejam inseridas nas suas almas, que elas tão somente se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, eu oro hoje e agradeço por todo sempre. Amém. Amém. Uma boa noite, que Deus continue abençoando a sua vida e logo mais nos encontraremos no domingo pela manhã, no culto presencial às 9 horas ou no culto online à noite a partir das 19 ou na escola bíblica, que será na segunda-feira, e aí segue-se a semana como tem acontecido. No mais, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e fique na paz do Senhor. Essa é uma convocação.
O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para a dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos. Eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.